Boa noite. Estamos reunidos aqui, pessoal, para dar início ao nosso webinar sobre empreendedorismo inovador, um caminho para o desenvolvimento do Pará. Temos alguns colegas aqui, gestores de entidades ligadas ao meio empresarial e acadêmico, que vão fazer parte aqui do nosso bate-papo. Trazendo aqui conceitos e ideias relacionados a empreendedorismo, inovação e desenvolvimento. Convidei aqui em ordem alfabética André Melo, gestor da rede de incubadoras tecnológicas da UEPA, daqui a pouco vai se apresentar para vocês. André Mesquita, gestor do Parque Tecnológico do Curuí, o Tecnolago. Michel Martins, gerente regional do Sebrae Baixo Amazonas. E o Rodrigo Kites, que é o gestor do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá. A questão do empreendedorismo inovador, trazendo aqui algumas informações, rapidamente, para introduzir o assunto. Se você pegar a lista dos 15 países mais desenvolvidos, pelos critérios do PNUD, ONU, desses países, dos 15, 10 estão entre os países mais inovadores do mundo, pelo ranking da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Tem um ranking, então, eu peguei a lista dos 15 países mais inovadores, desses 10 estão entre os mais desenvolvidos. Se a gente tomar o ranking do Fórum Econômico Mundial, com os 15 países mais competitivos, as 15 economias mais competitivas, 10 também estão entre os mais desenvolvidos. Então, são 10 países que estão nas 3 listas, os mais inovadores, os mais competitivos e os mais desenvolvidos. E ainda tem outros 4 países que estão nas 2 listas, em 2 listas. Dos 15 países mais desenvolvidos, 10 são inovadores e competitivos e os outros 4 ou são mais inovadores ou são mais competitivos. O único país entre os 15 mais inovadores que não está nas outras 2 listas é a China, por enquanto, ainda. Outra situação interessante, o estado do Pará, de acordo com o IBGE, tem a 11ª economia do Brasil, 11º PIB, no ranking de 27 unidades federativas. Mas no ranking de desenvolvimento, ele é apenas o 24º. No ranking do IDH, ele é o 24º. Então, olha a relação. 11º PIB, 24º IDH. Algumas explicações para isso. Em inovação, nós estamos em 21º lugar, entre os 27. Em competitividade, nós estamos em 25º lugar. Então, nós temos uma economia que cresce, que está ali no meio do ranking, da metade para cima das unidades da federação, 11º lugar, mas em desenvolvimento estamos na rabeira, 24º lugar, por quê? Em inovação nós somos o 21º, em competitividade nós somos o 25º. Então, para discutir os conceitos relacionados ao empreendedorismo inovador como um canal de desenvolvimento para o Estado, conversar aqui em ordem alfabética, primeiro com o André Melo, gestor da rede de incubadoras tecnológicas da UEPA. Boa noite, André, bem-vindo. Boa noite, professor Marco Antônio. Primeiramente, queria agradecer, a oportunidade de poder participar desse seu evento, um evento importante aí para o sistema, para o ecossistema de inovação. É sempre importante a gente poder divulgar e falar um pouco a respeito de como a gente está conduzindo, algumas coisas dentro do vértice, do elo que a gente se encontra dentro desse sistema. É bom a gente poder falar também sobre como a gente enxerga, que como deveria ser esse desenvolvimento. Também queria cumprimentar meus amigos aí, alguns já conhecidos já de muito tempo, professor Rodrigo, professor André, o Michel, o Michel estou conhecendo agora também, e então já deixo aí os meus agradecimentos pela oportunidade de poder contribuir aí com o evento. Bom, eu sou André Melo, sou professor da UEPA, sou gestor coordenador da RITO,
né? E a gente veio aqui hoje para falar um pouquinho sobre exatamente o tema, né? E eu fiz uma apresentação pequena, é só um slide mesmo, só para ordenar o que a gente pensa, né, sobre essa questão do empreendedorismo inovador e como ele poderia contribuir, né? E aí eu vou apresentar de forma rápida esse esquema que eu montei para a minha fala, e depois, lá no final, eu coloco algumas considerações ainda referentes a essa apresentação, tá bem? Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Todos já estão vendo a minha tela aí, né? Bom, então, de uma maneira geral, né, eu ao olhar o título ao ser convidado, né, e olhar para o título do evento, eu fiquei me perguntando, né, quais seriam os caminhos, né, para isso, e se essa resposta seria, né, afirmativa, seria negativa, seria com alguma dúvida. E aí, nessa minha reflexão em cima do título do evento, a gente preparou esse pequeno slide aí para o próximo pequeno slide para a gente falar um pouquinho sobre desenvolvimento, né? Então, assim, a gente pensou em alguns aspectos que movem, né, que de alguma forma influenciam no desenvolvimento, né? E a gente colocou aqui, são 8 aspectos. Um é o aspecto econômico, né? A gente, claro, todo desenvolvimento é praticamente impossível você desvincular, né, o desenvolvimento da questão econômica, né? Isso já vem sendo batido há muito tempo, né? E já vem sendo abordado dessa forma há muito tempo, né? Essa ligação da economia com o desenvolvimento é uma ligação muito clara. Um outro aspecto são as pessoas, né? Que seria o aspecto social ali, de alguma forma, como as pessoas poderiam influenciar nesse desenvolvimento, né? Um outro aspecto importante é o aspecto da cultura, do comportamento, que está, de alguma forma, entrelaçado com a sociedade, aí, mas que isso acaba, de alguma forma, se destacando um pouco no que se refere ao impacto, né, de como essa cultura, o professor Marco Antônio estava falando agora no início, né, exatamente sobre isso, sobre a questão dos países, né, e como esses países, o ranking desses países, e está muito relacionado, muito desse desenvolvimento está muito relacionado a essa cultura que esses países têm, né, ou que adotaram a partir de um determinado marco histórico, né, que passaram a adotar. Um outro aspecto que a gente também não pode deixar de considerar para o desenvolvimento é a definição de vocações, né? Que vocações, né, devem ser consideradas dentro desse desenvolvimento, né? Então, a gente sabe que locais diferentes têm contextos diferentes, né? Então, é preciso identificar quais são as reais vocações para o desenvolvimento. Eu não posso simplesmente olhar um país que é desenvolvido e simplesmente seguir o plano dele sem enxergar que as vocações desse país pode ser de referência, podem ser diferentes do país que eu estou considerando, né, para promover o desenvolvimento ou alguma estratégia de desenvolvimento. Outro é a educação, a capacitação, isso é fundamental dentro desse processo também, na formação das pessoas, a capacitação, e a partir disso, a geração de conhecimento, né, que é necessário para que você tenha realmente um contexto de desenvolvimento. A regulamentação ou regulação, que é o aspecto legal, né, é fundamental também. Eu preciso ter regras bem definidas, muito claras, né, para que esse desenvolvimento ocorra, né, e que essas regras elas não privilegiem determinados grupos da sociedade e que possam ser, né, de alguma forma, criem condições de alguma forma iguais para todos. A questão política, a gente não tem como fugir também disso, né?
de alguma forma, nós somos conduzidos, né, por questões políticas também, então somos influenciados por isso. Então, a gente não pode deixar de considerar toda a forma como é conduzido, como é gerida uma determinada porção de uma região. Tá? Então, e aí, em todos os níveis, né, a gente pode pensar nessa região, né, na condução, na gestão, nas diretrizes que devem ser seguidas. Então, questões políticas também são fundamentais. Desculpem. E, finalmente, o meio ambiente, né, que é um ponto fundamental aí também, que precisa ser considerado de alguma forma, é uma especificidade também que precisa ser considerada. Né? E aí não tem como a gente deixar de pensar em desenvolvimento sem pensar nesses aspectos. Tá? E sem pensar também que existe um entrelaçamento disso. Né? Todos eles estão ligados com todos. A gente não pode deixar de considerar isso. Talvez algumas, pelo menos na minha visão, algumas falhas no desenvolvimento, né, alguns atrasos, alguns gaps de desenvolvimento, eles aconteçam exatamente por conta disso, né, porque, de alguma forma, a gente negligencia, a gente, de alguma forma, deixa de olhar, de ter essa visão mais sistêmica, tá, considerando esses e talvez até outros aspectos. Né, aqui é só uma reflexão, né, isso aqui não se limita, né, a esses 8 aspectos. Muito provavelmente existam outros desdobramentos e os meus colegas aqui do evento também, né, em cima dessa minha reflexão, podem muito bem sugerir com pertinência a outros aspectos que podem se encaixar aí também e que devem ser considerados dentro desse entrelaçamento. Então, de alguma forma, a gente precisa sempre ter essa visão mais ampla, e poder considerar, e até nessa hora a gente começa a enxergar, né, o próprio ecossistema, né, de inovação que vem se formando no nosso estado, né, quando a gente começa a pensar em todos esses aspectos que estão apresentados aqui, a gente começa a enxergar os entes que estão envolvidos nisso, né, muitas vezes entes que abraçam mais de um desses aspectos, outros focam em mais em poucos ou até em um único aspecto, mas o que a gente não pode deixar, mesmo focando num único aspecto, é que aquele elo ele deixe de considerar os outros aspectos. Né? A gente precisa sempre, para tentar buscar o desenvolvimento, sempre olhar desses impactos, porque a gente não vai conseguir nada positivo e nada que seja de um ganho mais geral, se a gente não olhar dessa forma, né? Se a gente sempre olhar de forma mais segmentada, a gente vai ter sempre privilégios. Claro que a gente eu não estou olhando esses aspectos como um arranjo onde todos eles têm que ser igualmente privilegiados. Não necessariamente isso acontece. Né? Eu até acredito que nem seja dessa forma, né? Mas sim um arranjo que considera esses e mais alguns aspectos, né? Então, só assim, de alguma forma, a gente consegue enxergar, né, o empreendedorismo, e aí o empreendedorismo, quer seja ele inovador, quer seja ele sustentável, quer seja ele social, a gente consegue enxergar o empreendedorismo como um ente ainda desse sistema, ou desse arranjo que foi colocado aqui, dessa estrutura que foi colocada aqui, junto com a inovação tecnológica e com a sustentabilidade, que também compõe esse arranjo, né? E eles também, tanto o empreendedorismo, quanto a sustentabilidade, quanto a inovação tecnológica, eles também são transversais a esses aspectos, eles devem considerar, de uma forma, a inovação tecnológica privilegiando mais alguns desses aspectos, um pouco mais, outros menos, né? O empreendedorismo da mesma forma, a sustentabilidade também, né, de alguma forma também privilegiando alguns aspectos em detrimento de alguns outros, mas de alguma forma considerando todos eles. Né? E aí, gente, para fechar essa minha fala, né, que foi colocada até como... que deveria ser até breve para a gente, mais como uma provocação também, e exposição, né, para provocar também uma discussão um pouco maior, né, a gente fecha aí colocando exatamente o desenvolvimento como algo que seja
o mais amplo possível, né, considerando não só esses aspectos que foram colocados aqui, como eu falei para vocês, a reflexão ela não está, né, ela não ela não está fechada, né? Certamente outros aspectos devem ser considerados aí, tá? Mas a gente colocou esses aí porque a gente considerou aqueles que são mais latentes, né? E aí o empreendedorismo, a inovação tecnológica e a sustentabilidade, elas, de alguma forma, são transversais a esses aspectos e de alguma forma, a gente consegue, tá, promover a partir do empreendedorismo inovador, esse desenvolvimento exatamente por conta disso. Desde que a gente consiga, né, identificar todos os aspectos e consiga ponderar, né, as importâncias de cada um desses aspectos, para cada, muitas vezes até para cada região, para cada elo que compõe esse ecossistema de inovação. Muitas vezes eu devo considerar essas especificidades até para cada ente que compõe, né, esse elo. Então, mas sempre olhando que é uma estrutura que ela é única e que é entrelaçada. E aí a ideia de buscar essa visão sistêmica é exatamente para que todos possam ganhar com o ganho unitário, né? Todos possam ganhar de alguma forma, direta ou indiretamente. Bom, era isso que eu tinha para expor. Tá? Espero ter podido contribuir aí, até como uma forma de provocação também dos nossos colegas também nesse sentido. Né? A estrutura está proposta, ela foi proposta só aqui, então ela está aberta aí para contribuições também, para críticas também, tá? E é isso. Eu vou tirar aqui a minha tela, descompartilhar a tela, para que você possa dar seguimento ao... Já descompartilhou, né? Não, ainda não, né? Só um instante. Já está ok? Já está ok. Ok, é isso, professor. Muito obrigado. Ok, André. Tá, pela oportunidade aí. A gente está à disposição aí para poder, né, discutir aí com os colegas e avançar nesse sentido aí. Ok, legal que o André mostrou uma visão bastante multifacetada do desenvolvimento. A gente verifica que o senso comum geralmente relaciona o desenvolvimento apenas com a questão do crescimento econômico. Liga uma coisa a outra e acha que basta haver crescimento econômico para haver desenvolvimento. E a gente está vendo, por meio desse diamante que o André desenhou aqui, toda a complexidade desse processo. Não é só a economia que resolve, tem vários outros fatores interligados que também são importantes. Bom, eu gostaria de chamar agora, então, o André Mesquita, gestor do Tecnolago, nosso representante aqui da agradável cidade de Tucuruí. Ok, vou tentar aqui. Não está no modo apresentação, né? Vou colocar no modo apresentação aqui, então, peraí. Só para ficar mais fácil. Ok? Estou dentro? Ok. Ok. Então, rapidozinho, uma introdução sobre o que é o Parque de Ciência e Tecnologia. Lógico que eu tenho autoridade aí do Rodrigo aí para falar. Cumprimentando meus colegas Michel, faz tempo que eu não vejo, né? Perdão, o André Melo, Michel, eu estou conhecendo agora, o Marco, né? Pessoas que eu já conheço há algum tempo. E meu boa noite a todos. Então, aqui vamos logo direto ao assunto, o Parque de Ciência e Tecnologia, o que seria isso, né? É uma junção, então, da pesquisa científica, que normalmente está ligada às universidades, institutos de pesquisas, às organizações governamentais, né? Negócios, né? Não pode deixar de existir, são as empresas, e o envolvimento da sociedade, como bem o André falou aí, nesse envolvimento extra, né?
não é só o negócio em si, mas também a sociedade, ela interage nesse ecossistema, né? Então, esse ecossistema liga criatividade, empreendedorismo, inovação, novas tecnologias, né, com as pessoas qualificadas que, a priori, viriam, né, dos institutos, para promover, né, o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida, em suma, né? As características de um parque, né, são nessa junção do espaço próximo à universidade, permite que nós temos acesso, então, a gestão de propriedade intelectual, junto a laboratórios, né? Normalmente envolve tecnologias limpas, né? Então você tem uma rede de acesso a capital venture, né? Redes internacionais, através da rede dos professores universitários, um espaço de convivência agradável, né? Tive a oportunidade de conhecer alguns parques no exterior, então são locais agradáveis de se trabalhar, né? É legal trabalhar num parque, né? Então são esses aspectos gerais. Alguns serviços que um parque oferece, né? A incubação, né, de negócio, que é um dos serviços mais forte, um premente de um parque. Os laboratórios especializados, por exemplo, no parque PCT, vários laboratórios especializados, né? Suporte à gestão de negócio, na propriedade intelectual, serviço de marketing, consultoria, e transferência de tecnologia, então todos esses serviços voltados ao empreendedorismo. Vou fazer um link aqui já com o Tecnolago, que é um parque que há 4 anos, 5 anos, eu vim para Tucuruí, eu sou vindo da Faculdade de Engenharia Mecânica da Federal, em Belém, e hoje eu estou alocado já com a vaga definitiva, né, para Tucuruí. Então, eu virei interiorano, né, aqui do sudeste do Pará. Então, vendo aí o sudeste do Pará, nessa estrela verde é Tucuruí, né, e aqui à direita, a região do lago, né, onde os municípios em verde são os municípios que envolvem a montante do lago, né? Os municípios em amarelo, que estão a jusante da barragem da hidrelétrica, e esses em marrom são alguns municípios que têm interação com a gente, como Pacajá, Tailândia, né? Moju, né? E os verdes que estão em volta. Então, o princípio do parque, como base de inovação, é a geração de negócios sustentáveis, né, com pessoas da região, né, que têm conhecimento da sociedade. Então, o aspecto de levar um parque para uma região específica, ela traz essa sinergia com a própria sociedade. E qual o princípio da inovação como uma motriz para o desenvolvimento regional, né? Os negócios, né, são gerados na região, né, e com pessoas compromissadas com a sociedade local. Ou seja, o dinheiro dos empresários fica na região. Essa é a premissa, né? Então, é importante gerar negócios, gerar produtos que se permaneçam na região. Tá? Negócio gerado por pessoas externas, tá? Eles aportam dinheiro no negócio, mas o bolo maior acaba saindo da região. Então, a inovação sendo gerada na própria região, ela tem um caráter interessante de fazer permanecer a riqueza para um desenvolvimento secundário, digamos assim, ou correlato. Hoje, o parque, esse sistema de inovação, ele também vem mudar um pouco o modelo hoje, em especial no interior do estado, né? Que é o emprego hoje nas regiões, fora regiões como Parauapeba, agora a mudança para Canaã, que estão os grandes empreendimentos da Vale. Fora isso, a realidade é praticamente a mesma em todos os municípios, né? Ou seja, a prefeitura local é que tem a maior parte dos empregos, em seguida vem o comércio, mas o comércio é fomentado pela própria prefeitura ou instituições governamentais, né, que rodam o negócio na cidade. Então é isso. E o negócio em si, né, está basicamente linkado ao comércio, com pouquíssimo empreendedorismo de outros negócios e muito menos ainda inovação. Esse é o modelo que está instalado, né, em diversas cidades, a maioria das cidades no estado do Pará, por exemplo, e em especial Tucuruí também, que advém somente os royalties da hidrelétrica, do ICMS da geração de energia, né, e a base é o comércio e os empregos da prefeitura. Né? Então, a mudança de modelo também, ela permite que mude-se
a lógica de você pegar produtos, né, o comércio, nada contra o comércio, né? Você pega o produto de outras regiões, né, vende aqui, mas o CMS, né, parte dele vai para os estados onde foram produzidos os bens, né? Ora, se você fabrica um bem na sua própria região, fica não só ICMS, como ISS também. Então, você internaliza recursos para fomentar o desenvolvimento econômico. Então, essa é a base. Nesse sentido, o parque nasceu numa ideia de aproveitar as instalações aqui da hidrelétrica de Tucuruí, os antigos prédios que criaram a hidrelétrica, né, com um modelo de promover a inovação nas cadeias da região, cadeias produtivas, e mudanças, né, dessas cadeias, tentando agregar valores. O parque, então, foi concebido como uma unidade da universidade, mas depois nós lutamos bastante, e hoje ele é uma associação sem fim lucrativo, né, como uma associação qualquer, tá certo? E está linkada à universidade, evidentemente, né, eu como funcionário da universidade, alguns outros colegas, estamos na nossa carga horária alocada ao parque, mas nada impede que no futuro o diretor do parque seja uma pessoa do mercado, né? Isso está previsto no estatuto, né? Então, ele é uma empresa sem fins lucrativos, né? Linkada à universidade. Temos no Conselho de Administração o governo do Estado do Pará, que é um grande fomentador, né? Temos a Eletrobras, temos a Associação Comercial, daqui temos o IFBA, instituição local, Núcleo de Inovação da Universidade, um prefeito local, que hoje é o prefeito de Goianésia, né, que representa os prefeitos. Certo? Aqui é uma área de atuação, agricultura familiar, agronegócio, setor de serviço, mineração e energia, vou passar rapidinho aqui, mas para dar um overview, né? Esse aqui é o prédio que nós recebemos, né, com doação, na realidade não é nem a doação, é uma comodata de longo prazo, né? E, então, esse prédio antigo era o prédio da oficina mecânica, digamos assim, que construiu a hidrelétrica, né? Então, nesse prédio está concebido vários espaços de implantação de microindústrias, né, onde nós vamos fomentar água industrial, internet, energia, numa primeira fase, uma segunda fase, ar comprimido e vapor, né? Vamos ter uma sinergia de serviços compartilhados, como logística, instrumentação, oficinas, compra em conjunto, repografia, né? A interação com a universidade é através de trabalho de conclusão de curso, estudantes, teses, né? Os pesquisadores, laboratórios, essa sinergia que é intrínseca a um parque. Um modelo que difere um pouco aí do PCT Guamá é justamente o modelo de participação, né? Nós não vamos locar nenhum espaço, nós vamos simplesmente fazer uma participação de negócio no faturamento das empresas. Tá? Nós temos aqui hoje 6 empresas contratadas. Ecolate é uma empresa que fabrica chocolate em pó, certo? Uma empresa que vem aqui de Pacajá, nós estamos instalando ela aqui no parque para uma versão mais atualizada do processo de produção, mas um processo de produção muito interessante, que faz um chocolate em pó, vindo de um cacau da região, né? Um cacau dito fino, com uma boa fermentação, né? Temos a Dona Nena, que é uma empresa que está se instalando já, teve um financiamento do FNO para empacotamento de açúcar. Isso não tem grande inovação, mas ele carrega a fabricação do açúcar neve, né, o açúcar de confeiteiro, e outras linhas que vão trazer inovação no processo industrial. A Ethos é uma empresa que está fabricando agora, já está instalada, está em operação aqui, ela fabrica uma colheitadeira de açaí, né? Bota um sistema, sobe no caule do açaí, vai, apanha, volta, e está desenvolvendo outros sistemas para a cadeia do açaí. A Parapalme, uma empresa, já está fabricando também pequenas máquinas para extração do óleo, de micro, né, e mini extratoras de óleo, para fugir desse sistema macro, agropalma, biopalma, etc. Né? A Doce Vida, que é um laticínio de leite A2, né? E a Buxol, que é uma empresa vinda assim, da academia, né? São alunos de mestrado, que tem uma tecnologia de simulação, de manuseio de minério, então fizeram essa empresa, tá certo? Então, esse é o overview aí do nosso parque, né? Iniciando, vou voltar aqui para a apresentação, eu vou tirar aqui a apresentação. Tá? Então, só para completar,
um parque de tecnologia, ele vem dar uma sinergia junto com a universidade. Quando a universidade segue para o interior, ela realmente muda um pouco o horizonte daquele interior. Isso é sabido, né? A Universidade do Pará tem promovido um grande desenvolvimento no estado do Pará, e agora, com um modelo que linka essas universidades a parques, isso já cria também uma sinergia com o meio empresarial, né? O meio do empreendedorismo, linkar a inovação para que fomente o desenvolvimento no interior do estado. Essa é a minha fala. Obrigado aí. Poxa, André, muito legal. Essas empresas, elas já estão instaladas. Sim, duas estão de fato instaladas, as 4 elas estão em instalação, né? Mas com contratos assinados, acordos do faturamento, nós chegamos a um consenso, né? Então, alguma coisa que seja justa, né? Isso, não há um modelo fixo por empresa, porque, por exemplo, o açúcar tem uma margem de lucro muito pequena, né? Você não pode dar o mesmo percentual que uma empresa que gera produtos de engenharia que tem uma margem de lucro um pouco maior. Então, mas elas já estão se instalando, uma está vendendo já, né? E a outra já vendendo também, mas não de fato instalada no parque, né? Estamos em processo de instalação. Sim, muito legal. Eu que pude conhecer, né, visitei as instalações ainda antes do início do processo de licitação e vi o brilho nos olhos do André apresentando o projeto, né? Alguns colegas meus chegavam lá e viam só um galpão. E é interessante que nós não vemos um galpão, a gente vê o futuro. A gente vê o futuro, o projeto é magnífico, a proposta de desenvolvimento para toda aquela região do entorno do Lago de Tucuruí, de você sair dessa situação de dependência do serviço público, de emprego na prefeitura, no estado, e setores de baixa remuneração, comércio e serviços, com mão de obra de baixa qualificação. E a proposta do Tecnolago realmente é uma proposta de transformação social e econômica de toda aquela região. E eu, quando vi aqui os logotipos das empresas, eu fiquei muito feliz, realmente muito feliz. Eu acho que pouco tempo que eu passei na Secretaria de Ciência e Tecnologia e a propaganda que eu fiz aqui em Belém desse projeto se justifica, valeu a pena. Muito legal, André, parabéns. E, Marco, eu queria externar aqui que esse pouco tempo que você passou na Secretaria, se plantou uma semente muito boa, você nos motivou e foi muito importante no processo do parque. Queria externar isso. Que bom. Vamos engatar aquela parceria com a UEPA, que a gente estava conversando hoje à tarde, e vamos acender mais ainda esse fogo. Eu queria dizer que o Sebrae é parceiro nosso aqui, então só para externar o colega aí. Então, o Sebrae é parceiro de todo mundo, né? Isso, com certeza. E já que a gente está falando no Sebrae, vamos de Tucuruí para Santarém agora, Baixo Amazonas, aqui com o Michel do Sebrae. Michel, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Marco Antônio, boa noite a todos. Só gostaria de pedir esse apoio de vocês, que eu acho que a internet aqui está ruim, enquanto os colegas estavam falando, por vezes cortou aí, se em algum momento não tiverem me ouvindo, como o Marco Antônio falou, foi a frase mais dita nesse período, né, Marco Antônio? Esse microfone não está ligado, ouvindo. Por favor, vocês me indiquem aí. Mas foi bem legal ouvir a fala aí dos Andrés, também não conhecia, assim como o Rodrigo. Queria dar boa noite aí, o convite do à época, meu professor Marco Antônio. Sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, eu gosto de iniciar até falando assim, que eu imagino um dia, quando era aluno do Marco Antônio, um dia poder estar chamando de meu parceiro, poder um dia bater um papo assim com conhecimento, né? Na época conversava muito os colegas de aula, mas é bem legal dentro disso, e principalmente falar de um tema que, para mim, particularmente, eu acho até mais transversal do que o empreendedorismo, até porque para um conceito particular não tem como você ser empreendedor sem você ser inovador. Então, são dois conceitos aí que estão bem alinhados, são muito transversais do que se falou agora há pouco,
Eu acho que a inovação é transversal junto com a sustentabilidade, junto com o desenvolvimento, junto com o empreendedorismo. E essa, como vocês colocaram agora há pouco, o Sebrae é parceiro de todo mundo, tem sido nessa cada que nós temos buscado desenvolver essa inovação, levar aos pequenos negócios essa inovação, e aí falando particularmente aqui do Baixo Amazonas. Então, nossa região, nossa área de atuação aqui por si só já é muito grande, são mais de 300 quilômetros quadrados aí. Tive a oportunidade, semana retrasada, de ir e voltar a Belém de carro, é uma aventura você fazer isso. Então, eu também não conhecia Tucuruí, conhecia aí, André, Tucuruí, bem legal. Também só foi de passada, porque tinha muito chão para rodar. Mas, falando um pouco aqui, bem legal essa fala, para puxar um pouco o gancho aqui do que o André Mesquita falou, porque é uma... Aí pegando também um pouco do que o Melo, da questão de você, a vocação de cada região, apesar de estar dentro do mesmo estado, você muda de região, você vê vocações totalmente diferentes, negócios totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, e isso, para a inovação, até para instituições como as nossas, as nossas, que levam inovação para as empresas, tem que ter um pouco de sensibilidade para não se ter uma forma para querer desenvolver inovação da mesma maneira em todos os lugares. Isso foi o que nós buscamos muito aqui em campo, empregar com essas pequenas empresas. Então, eu estou aqui no Baixo Amazonas desde 2015, então é uma região bem complicada, eu acho, como também é de vocês, até para se falar de inovação, do que veio com essa pandemia aí, um dos agravantes que nós temos para cá é a internet. Então, a infraestrutura ela já começa sendo um agravante para essas pequenas empresas, para desenvolver, para implementarem. Só que tem sido desses empreendedores inovadores, focar sempre na resolução do problema. E isso aí nós temos N casos de sucesso, e nisso daí varia muito de município para município. Um modelo bem legal que eu gostaria de usar como exemplo, aliás, 2 modelos bem legais de usar como exemplo, foi o que o André falou, o modelo de a cadeia, como gira dentro dos municípios, na grande maioria, de fato, André Mesquita, a prefeitura é o maior comprador, a prefeitura que faz circular a maior riqueza dentro do município, os empregos públicos por aí, e por segundo, o comércio. E esse comércio, nós já vínhamos tentando desenvolver um trabalho de inovações, trazendo os negócios tradicionais para o que veio inicialmente lá em 2018. Foi quando nós iniciamos aqui tentativas mais incisivas de inserir esse processo de inovação, principalmente com foco em marketing digital, com foco em utilização das redes sociais com mais força, para poder mostrar para as empresas daqui que eles podem, assim como outras empresas trazem o comércio para cá, podem ter inovações para vender para outras localidades. Isso a gente tem várias empresas aqui, uma que eu gosto muito de falar, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas é a Equilibre. Inclusive, é uma empresa que também tem uma filial, aliás, não é uma filial porque eles não são, ainda estão se organizando em termos de franquias. Então, eles têm uma outra empresa aqui em São Paulo, passou domingo agora no Pequenas Empresas Grande Negócio. Então, é uma empresa situada em Alter do Chão, que trabalha produtos sustentáveis, trabalha com protetor solar vegano, trabalha com creme dental também sustentável. Então, creme dental natural, desculpa. Então, são produtos aí que vêm para mostrar que as pequenas empresas elas podem fazer inovação também dos seus produtos. E o que a gente tem buscado mais conversar com essas empresas é principalmente que desmistificar esse conceito de inovação. Quando ainda se fala muito em inovação, e até porque não é a pegada
ainda de muitos empreendedores, por estar ali o nosso público em termos de quantidade, 65%, 70% são MEIs, são microempreendedores individuais. Então, ali é ele sozinho, é ela sozinho, não tem um funcionário. Então, acaba tendo que fazer tudo e envolve muito do seu tempo no processo de operacionalização do negócio. Então, a parte estratégica, a parte de buscar esse conhecimento acaba ficando um pouco para trás. Então, isso tem se dificultado implementar essa inovação. E a própria desmistificação desse conceito de inovação, que não precisa grandes investimentos, não precisa processos mirabolantes. Então, muitas inovações surgem até das trocas de experiências. Aí estava falando agora há pouco que o André falou, e pegando um pouco também, Marco Antônio, do que você colocou da questão de social e econômico. Então, ainda se encontra muito embate nessa questão do social e do econômico. E tem sido uma prática que nós tentamos levar a inovação e há um ponto de interseção entre o econômico e o social, ou seja, esse desenvolvimento do social através do econômico e vice-versa. Tanto que nós tivemos aqui, não sei se... acho que o Marco Antônio deve ter chegado a ver, tivemos semana passada a segunda-feira do Pirarucu de Manejo. Então, é um produto que eles já têm desenvolvido uma tecnologia lá de se fazer esse processo, essa troca de tecnologia, de fazer o manejo, mas que ainda não tinham colocado esse produto tão em evidência dentro do mercado. Então, se buscou aí, através de novo canal de comercialização, a realização dessa feira, ampla divulgação de um produto e a própria questão de você colocar esse produto, de você oferecer esse produto da maneira que ele deve ser feito. Então, isso também tem sido tratado como inovação dentro do Sebrae para as pequenas empresas. E esse período de pandemia, então, nós tivemos aí de investimento mais de R$ 1 milhão em produtos que nós chamamos de nosso portfólio de inovação. Aí, principalmente, implementação de delivery, criação de cartões virtuais, então, para que cartões, cardápios, portfólio, para que as empresas pudessem encaminhar isso pelo WhatsApp e melhorasse a jornada do cliente. Então, ele enviava esses cartões interativos, é aquele que o cliente só clica em cima do WhatsApp, já direciona para o WhatsApp, clica em cima do menu, já direciona para o menu. Então, eles entenderem um pouquinho, não somente da parte de executar, até porque, como eu falei agora há pouco, esse tempo que eles acabam não tendo, por estar muito preso no operacional, deixam muito a desejar das estratégias. Então, muitas vezes, eles querem aí, dentro do que o Sebrae tem a oferecer, que chamamos de produtos prontos. Então, já encaminha para eles poderem utilizar. E aí, várias outras temáticas, desde de readequação de layout, desde melhoria de produtividade, tudo isso tem sido um portfólio que o Sebrae tem desenvolvido, principalmente através de um programa chamado Sebrae Tech. Então, esse Sebrae Tech é um programa do Sebrae para, de fato, incentivo das micro e pequenas empresas para acesso à inovação. Então, o Sebrae, dentro disso, subsidia até 70%. No caso da pandemia, teve uma flexibilização. Agora ainda estamos em pandemia, né? Mas eu quis dizer no período que estava mais fechado, tinha menos flexibilização, 100% do recurso desse Sebrae Tech era subsidiado pelo Sebrae. Então, as empresas tiveram aí um boom de acesso dentro disso. Empresa que não tinha nem logomarca, então passou a ter logomarca, passou a ser mais reconhecida dentro disso. Aí eu volto um pouco à minha fala inicial, quando se fala do que de fato seria inovação para essas empresas. Então, acho que inicia a partir desse ponto, o próprio estágio de maturação de cada empresa é bem levado em consideração, como eu coloquei para vocês, e a gente procura muito dentro disso ter o que o André Mesquita falou aqui quase por último na sua fala, que é a questão da sinergia com o meio empresarial. Então, a gente tem uma parceria muito legal com a própria Universidade Federal daqui do Oeste do Pará,
é uma plataforma de governo do próprio reitor, quando desde a sua campanha eu venho acompanhando, de ter uma integração maior da universidade, que esse conhecimento gerado dentro da universidade fosse de fato empregado na sociedade. Isso a gente acompanha também dentro de associações comerciais. Quando cheguei aqui, tem sido o que eles buscam junto com as instituições de ensino superior, essa vazão desse conhecimento e que ele foi empregado. E é bem legal que, eu acho, não sei se você conhece, Marco Antônio, os demais colegas, o Profit também, que é um programa de mestrado também com foco bem prático nas empresas também, é um programa federal, e ele tem como proposta essa resolução de problemas, que o conhecimento gerado ali dentro dos projetos sejam para resolver problemas reais da classe produtiva, que entende que isso também vai ajudar muito aí você desenvolvendo as micro e pequenas empresas para minimizar muitos problemas sociais. E por último aqui também, já para finalizar minha fala nesse primeiro momento, compartilhei com alguns colegas também hoje que o Sebrae vai realizar novamente, a partir agora de fevereiro de 2021, que é um programa chamado ALI, que é Agente Local de Inovação. Então, são previstos aí um atendimento de cerca de 4.200 empresas no estado do Pará, puramente com foco em inovação. Eles fazem o diagnóstico de como que está a inovação dentro dessa empresa e dentro do atendimento desse agente, resolver, de fato, o problema de inovação dentro dessa empresa. Então, são aí um pouquinho do que nós estamos atuando aqui dentro, principalmente na região do Baixo Amazonas e um pouco no estado quanto Sebrae. Legal, Michel. Eu sempre fico impressionado com a capacidade de articulação que o Sebrae tem com todos os outros atores, né, do meio social. O Sebrae está sempre interagindo com as universidades, ele tem um foco em micro e pequenas empresas, mas ele não deixa de interagir também com as grandes empresas. O foco é em empresas, mas eles têm uma relação muito grande também com o pessoal das cooperativas, né? O pessoal da OCB trabalha sempre muito próximo ali ao pessoal do Sebrae. Eu lembro que eu tive em Santarém, numa empreitada de tentar retomar o projeto do Parque de Ciência e Tecnologia do Baixo Amazonas, que seria uma parceria com a UFOPA, que foi quando eu conheci o reitor, o atual reitor da UFOPA, o Hugo, e ele me falou de vários projetos da UFOPA em parceria com o Sebrae, Laboratório de Inovação Aberta e tal. É um trabalho sempre muito próximo. E o Michel é campeão em horas de rede nos rios do Baixo Amazonas. Em qualquer cidade ali do Baixo Amazonas que você vai ouvir falar do Michel. Alguém vai te falar do Michel, com certeza. Então, é um trabalho interessante, de grande capilaridade, apesar de serem poucos, mas eles se multiplicam. Vocês veem os caras em todo lugar, né? Assim como o Michel lá no Baixo Amazonas, os outros gerentes também nas outras regionais. E essa capacidade de articulação com os outros atores, de formação de redes, isso que é interessante para que você possa levar o conhecimento até os setores produtivos. E uma outra questão é, como você fala a língua do microempresário, você consegue trabalhar no sentido de vencer resistências à inovação e de aproximar o conhecimento científico da universidade, que tem uma linguagem própria, da linguagem do empresário, que é bem diferente. O empresário, ele tem uma cabeça, o pessoal da academia tem uma cabeça diferente. Você precisa desses elos de ligação, né, como o Sebrae faz, como os colegas da OCB fazem, e os parques tecnológicos agora, atuando no sentido de fechar esse meio de campo. É uma pena que a gente não tenha conseguido vingar os outros projetos de Santarém, de Marabá, tá? Mas eu tenho certeza que agora, com a aprovação da Lei 133, né, vamos pingar mais algumas dezenas de milhões de reais aí na área de ciência e tecnologia aqui do Estado, a gente com certeza vai conseguir avançar nesses projetos. Então, a gente passou por Tucuruí, passou por Santarém, agora vamos aqui para Belém, bairro do Guamá, com o Rodrigo, gestor do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá. Boa noite, Rodrigo. A bola está com você. Boa noite, Marco. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
de estar fazendo parte desse evento tão importante. Eu queria saudar os meus colegas, o André Mello, da UEPA, grande amigo de longa data, né? Trabalhamos juntos na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nosso colega André Mesquita, também da FPA, nosso colega da FPA, que eu conheci mais recentemente, de fato eu conheci ano passado, e que faz um trabalho formidável na implantação do Tecnolago. O Michel, que eu conheci agora, né, mas ao conhecê-lo também queria saudar todos os meus colegas, amigos que moram na região de Santarém, né, que é uma cidade muito aprazível, né, que todo mundo sempre volta com uma imagem muito positiva de Santarém, tanto da natureza quanto das pessoas. Então, enfim, só queria fazer também uma correção, meu colega Marco Antônio, o nosso PCT Guamá, embora tenha essa denominação do Rio, ele é localizado no bairro da Terra Firme. Então, isso é muito importante, que nossos vizinhos da Terra Firme sempre fazem questão de deixar isso muito claro, né? Bem, eu penso que eu vou seguir um direcionamento um pouco diferente dos meus colegas. Eu acho que eu vou falar um pouquinho do PCT Guamá e um pouco mais de algumas preocupações que eu tenho, que eu acho que vale a pena serem discutidas aqui nesse nosso evento com o nosso público. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, né? Eu estou como gestor do parque há cerca de um ano, um pouco mais de um ano. Ele é um equipamento do governo do estado do Pará, que foi implantado aqui como uma parceria com a UFPA e com a UFRA, localizado aqui em Belém. É um parque, é uma área de 75 mil metros quadrados, é um parque que está comemorando 10 anos agora em dezembro. Então, desde a pedra fundamental do parque até agora, estamos completando 10 anos, então é um momento de festa. E hoje nós temos 38 empresas residentes, 18 laboratórios, uma escola técnica do governo do estado e as instalações do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então isso forma o ecossistema do nosso parque. Temos alguns dados, assim, nós tivemos um número maior de empresas residentes, mas por causa da pandemia, muitas empresas nos deixaram nesse ano de 2020, é um ano que está sendo um ano bastante complexo, no sentido das empresas sobreviverem e também do próprio entendimento de uma empresa que necessita ou não de um ambiente de cimento e tijolo, né? Porque muitas vezes, muitas empresas, muitos negócios, eventualmente pularam para a onda do home office e pode até ficar de forma definitiva isso, principalmente na área de TI. Por outro lado, nós hoje temos um segmento bem forte na área de alimentos e bebidas, né, e empreendimentos também na área de bionegócios. Mas ainda assim, a maior número de empresas residentes ainda continuam sendo empresas de TI. Essa é basicamente a ideia do PCT Guamá. Eu acho que quem estiver interessado, nós temos alguns eventos, alguns vídeos disponíveis no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais. Todo mundo está convidado a nos acompanhar. Mas são 2 itens principais que eu queria comentar com vocês, eu queria discutir, que na verdade é muito baseado na minha experiência em acompanhar as histórias dos empreendimentos que passam lá pelo parque. Mais ou menos falando sobre riscos e frustrações, né? Ou seja, tentar alertar para alguns pontos nesse sentido, né? Primeiro ponto, a importância das empresas estarem vinculadas a algum ambiente de inovação, seja ele uma incubadora, por exemplo, a UEPA tem a sua rede de incubadoras, que o nosso colega André Mello coordena, temos aqui na região metropolitana de Belém, acho que aproximadamente umas 10 incubadoras, seja uma aceleradora, seja num ambiente de coworking, num parque tecnológico, ou ainda agregado a algum ambiente como o Sebrae. Essa é uma questão muito importante e o empresário tem que levar muito a sério isso, cada vez mais. A gente tem estudos da Fundação Dom Cabral que mostram que as empresas que estão agregadas em um ambiente desse tipo, elas têm quase 4 vezes menos chances de falhar do que uma empresa que está sozinha dentro do escritório normal de trabalho convencional. Então, eu acho que esse é um elemento muito importante, né? Porque mais do que o cimento e tijolo, mais do que as instalações que o André mostrou lá no Tecnolago, mais do que isso, todo o conjunto de serviços que o Sebrae oferece, que o PCT Guamá oferece, que a Rita oferece, que o Tecnolago oferece, são os elementos que fazem realmente a diferença, que fazem com que a gente consiga colocar com que aqueles empreendimentos consigam pensar, olhar mais à frente e enxergar
oportunidades e desafios que muitas vezes não conseguem chegar na primeira vista. Então, acho que esse elemento muito importante, acho que é um ponto que a gente tem que insistir muito, que todo empreendimento busque um ambiente desse tipo, todo empreendimento busque o apoio do Sebrae, busque dialogar com seus pares, e a partir daí começar a tecer uma rede de colaboração, porque dificilmente a gente consegue viver sozinho. Então, muitas vezes as empresas têm problema para precificar os seus produtos ou serviços, muitas vezes a empresa tem dificuldade em ter acesso a soluções de pagamento. Todo mundo está falando em Pix aí, mas quem que de fato está oferecendo Pix para os seus clientes? Então, temos hoje um conjunto de empresas aqui em Belém que fazem serviços de pagamento digital. Será que não seria o momento de fazer a colisão desses dois mundos? Então, esse é o meu primeiro ponto. Na verdade, eu gosto de chamar esses ambientes ditos de inovação como ambientes de inovação e colaboração, para a gente tentar forçar que as pessoas enxerguem que a gente precisa ter um senso de comunidade, né, nesses ambientes, no sentido que o empreendedor precisa ter a noção do pertencimento e, a partir daí, a gente conseguir fazer a máquina gerar. O sucesso ele tem que ser, de fato, a somatória de sucesso de todo mundo. E o segundo ponto que eu queria colocar aqui para vocês é sobre a necessidade dos empreendimentos encararem a inovação como um processo de primeira ordem. O que isso significa? Encararem o processo de inovação como sendo uma coisa contínua e que precisa ser executada de forma disciplinada e organizada. Muitas vezes a gente pensa que a inovação é apenas o seguinte: olha, eu acordei, tive uma ideia, pronto, vamos implantar essa inovação, vamos colocar, e aí eu vou me transformar numa pessoa de sucesso. Isso é muito comum das pessoas da minha área, tá? Pessoas de computação têm muito essa percepção. Eu entro no curso de computação, vou me tornar o novo Mark Zuckerberg. Né? Hoje o Mark Zuckerberg não é tão um bom exemplo para isso. É uma pessoa rica, de fato, mas não é uma pessoa tão bem admirada assim. Mas, enfim, acho que vocês entenderam a ideia, né? Aquela ideia de pensar que eu vou ter a inovação como uma ação episódica, ok? Aconteceu a inovação, pronto. A partir daí, vamos começar a executar. Não, o meu entendimento é justamente o contrário, que a inovação tem que ser tratada como um processo contínuo dentro da empresa, que a empresa consiga se dedicar, consiga alocar carga horária de algum dos seus profissionais e entender que a inovação é uma coisa transversal, que passa por todo mundo. Então, tem preocupações lá, como, por exemplo, de gerência de projetos. Eu tenho que encarar a inovação como sendo um projeto. Eu tenho que alocar recursos, eu tenho que definir prazos, para que aí realmente eu consiga obter os recursos na inovação. A inovação, de fato, ela vai acontecer na medida que a gente conseguir enxergar que a gente precisa colaborar, que a gente precisa ter uma gestão de conhecimento, que a empresa precisa, de alguma maneira, guardar, armazenar conhecimento sobre a sua história, sobre as suas falhas, sobre os seus fracassos no passado, para direcionar para frente. E também precisa entender que, muitas vezes, ela precisa fazer parcerias. Por exemplo, o setor de propriedade intelectual. Quando uma empresa está num ambiente desse tipo, né, como um ambiente de inovação, normalmente ele tem acesso fácil a escritórios de advocacia que trabalham com isso. Mas quando não está, tem que reconhecer que precisa buscar consultoria, precisa buscar pessoas especializadas nesse sentido. Então, a minha palavra final é nesse sentido, olha, busquem, tentando sintetizar um pouco o que eu falei. Eu acho que o empresário tem um poder de transformação muito grande à medida que ele consiga enxergar que o seu negócio precisa estar conectado com o mundo, conectado com seus concorrentes, conectado com seus parceiros, conectado com outros negócios que estejam associados. E que inovação não é uma coisa episódica, inovação tem que ser encarada como um processo, assim como alguém que está encarando o gerenciamento de produto, assim como a venda, assim como a questão da contabilidade, tem que ser uma coisa contínua. Então é basicamente isso que eu queria começar, tá? E devolvo a palavra para você, meu colega Marco Antônio. Muito legal, muito legal, muito interessante essa fala do Rodrigo, porque ele trouxe um termo que é crucial nesse processo, que é a colaboração. Você tem os atores do setor público, do setor privado, do setor acadêmico, a própria sociedade civil, e o papel desses ambientes de inovação é exatamente criar as possibilidades para que, por meio da colaboração entre esses atores, a inovação possa fluir. Até porque o conceito de inovação, muitas vezes, é entendido de uma maneira equivocada, né? Eu vejo as pessoas achando que inovação é aquilo que acontece nas universidades, que é a produção de conhecimento, e não é.
A inovação é a aplicação desse conhecimento em alguma coisa que vai chegar no mercado, que vai gerar um produto, um processo, uma nova estratégia de marketing. Se você não tem produtos chegando no mercado, novos processos, novas estratégias, aplicando esse conhecimento que foi gerado na universidade, então você não tem inovação. Você tem pesquisa, tem produção científica, publicação de artigos, mas se não chegou no mercado, não teve inovação. E os ambientes de inovação, eles procuram criar esse ambiente colaborativo. Uma outra coisa importante que ele falou é a questão do tijolo. Há 2 semanas atrás, teve um evento muito legal, que foi o Case Startup Summit, reunindo o pessoal das comunidades empreendedoras do Brasil inteiro, e se discutiu muito isso, a questão dos hubs de inovação que não dependem de uma estrutura física para existir. Porque até antes da pandemia, eu acho que a gente ainda pensava muito no hub de inovação como aquele espaço físico onde você reunia os atores. Aí, no momento que você não pode mais reunir fisicamente, a gente avançou para o uso dessas ferramentas que já existiam, que já estavam disponíveis, e agora você já fala de hubs de inovação virtuais, onde eu consigo conectar atores de espaços físicos diferentes. Aí já é um avanço no processo. Até em função do problema que a gente tem da distância física, a gente está em Belém, o eixo da inovação está no Centro-Sul. Aqui no estado do Pará, você tem um eixo científico em Belém, mas você tem o Michel lá em Santarém, tem o André lá em Tucuruí, e hoje a gente pode articular melhor essas redes. Outra coisa muito interessante que foi discutida é que essas conexões virtuais, elas não são um problema de hardware, são um problema, nem de software, elas são um problema de mindware, de mindset, de reprogramação mental. As ferramentas já existiam, os aplicativos todos já existiam. O que não existia era a cultura de trabalhar usando essas ferramentas em determinados meios. O pessoal da TI já estava acostumado, mas o Michel estava falando das pequenas empresas que de uma hora para outra não podiam mais receber os clientes e tiveram que avançar para outros modelos usando aquelas ferramentas que já existiam. O que não existia era a cultura de utilização dessas ferramentas. Então, esses hubs de inovação, como é o caso, por exemplo, em Tucuruí, você ter uma cultura voltada para aquelas atividades tradicionais e, de repente, você tem a possibilidade de ter atividades econômicas mais complexas, utilizando uma tecnologia mais sofisticada e, principalmente, com um valor agregado maior e passando a reter renda na própria região. Porque, por enquanto, o nosso problema é que a gente gera muita riqueza, temos o 11º PIB, mas essa riqueza vai para fora, a gente tem o 24º IDH. E só por meio do conhecimento e da inovação é que nós vamos conseguir mudar essa situação. Eu acho que esse é o resultado dessa discussão aqui. Bom, gente, nós já temos aqui 1 hora de conversa, mais ou menos o tempo que tinha sido programado. Então, eu vou chamar agora de novo a turma em ordem alfabética para fazer as nossas considerações finais. Mas eu queria discutir um ponto aqui. Qual seria aquele elemento crucial para nós avançarmos nesses processos de integração entre os atores, o setor público, o setor privado, a academia? Porque se a gente é o 11º PIB, mas é o 21º inovação, 25º em competitividade, quer dizer que falta alguma coisa. Então, na opinião de vocês, dentro da área de vocês, aí, o que seria esse alguma coisa? O que a gente podia fazer para dar mais competitividade para os nossos ecossistemas de inovação? Começando aqui de novo com o meu colega André. Bom, assim, se eu for pensar em algo pontual, algo bem específico, né, e de forma única, como você colocou, algo que você considera, que eu considero mais importante, eu vejo um ponto que é crucial, e aí vai da visão de cada elo que compõe essas cadeias, né, que são realmente capazes de produzir desenvolvimento com impacto para a sociedade. Eu vejo que é a mudança de cultura, é a mudança de comportamento, né, é o mindset mesmo. Né, você pensar, e aí cada um sob o seu ponto de vista, rever isso. Né? Quando eu falo cada um sob o seu ponto de vista, os empresários, né,
reverem o seu mindset, enxergarem os outros elos que compõem esse ecossistema como colaboradores, como possíveis colaboradores dentro do processo, né, que há essa possibilidade de ganha-ganha. Quer dizer, eu costumo sempre falar nesse... Né, tem uma tríade de palavras que é a coordenação, a colaboração e a cooperação. Tá? Essas palavras são fundamentais dentro desse processo de integração. Tá? Então, o empresário olhar, né, os parques de ciência e tecnologia, as universidades, enfim, os entes que são, teoricamente, são aqueles indutores do conhecimento, da formação das pessoas, né, as instituições de pesquisa, de uma maneira geral, né, olharem o mercado e os empresários também sob um outro prisma. Né, quer dizer, eu preciso... dentro dessa minha reflexão também, eu trabalhei muito essa questão, né, que palavra me vem logo com o empreendedorismo, né, com o termo empreendedorismo, que palavra me vem à mente com o termo inovação, e que palavra me vem o termo... que palavra me vem à mente logo quando eu falo de tecnologia. Né? E, para mim, empreendedorismo é ação. Né? Inovação é solução. Né? E tecnologia é melhoria. Né? É melhoria efetiva. Né? Então, ações de impacto. Eu preciso de ações de impacto. E essas ações, elas precisam ser... elas não são... Não adianta só um ente gerar esse sinal e não ter nenhum ente para receber o sinal. Claro que esse sinal precisa ser de qualidade também. E por isso, esse ente que emite esse primeiro sinal, ele precisa ter uma mudança de cultura. O governo tem que olhar, né, os entes governamentais têm que olhar também, tem que rever, né, essa questão de como investir recursos nesse sentido. O Marco falou exatamente da lei agora, né, que foi da lei complementar que foi promulgada aí, né, com um percentual de recursos, né, advindos da exploração mineral aí voltados para isso. Tá? Então, quer dizer, eu vou ter mais recursos, mas esse recurso precisa ser investido de maneira racional, mais racional, vamos botar assim, melhor. Tá? Então, os entes todos precisam rever, de alguma forma, as suas relações com os demais entes. As universidades com os próprios parques, tá? As universidades com o mercado com esses entes, o SEBRAE, tá? Com as universidades, o SEBRAE com com outros entes do mercado. Não que essas relações estejam hoje de maneira incorreta, mas que elas podem ser melhores, eu não tenho a menor dúvida. Então, se eu tiver que destacar um ponto, seria exatamente esse, seria a revisão no mindset, tá? E a busca por essa colaboração, por essa cooperação, por essa coordenação entre as atividades, sempre buscando, tá, essa questão da ação de impacto, a solução, tá, e melhoria, sempre, porque aí eu consigo desenvolvimento dessa forma. Beleza. André Mesquita, qual seria a cereja do bolo, André? Aspectos diferentes dentre os colegas que estão falando, ter alguma motivação às prefeituras, alguma sinergia, porque as prefeituras, de maneira geral, elas pensam muito rasteiro, tá certo? E isso envolve a própria Câmara, porque, por exemplo, em algumas cidades do porte tucuruí, como Joinville, que é um pouco maior, Chapecó, Rondonópolis, e assim o Câmara não absorve isso, né? Então, é necessário, né, algum incentivo governamental, alguma coisa que venha dar uma sinergia à própria estrutura, certo, política dos municípios. Porque isso, agora que o Estado, né, começando a engrenar, agora imagine lá. Então tem que pensar alguma forma, uma lei que gere algum benefício às empresas, aos municípios, que se interajam,
de forma que as prefeituras possam se engajar e possam, digamos assim, entender melhor o aspecto da inovação. Né? Você vê qual prefeitura está parada com a inovação. Montei aqui a lei, apresentei na Câmara, né, mas, assim, por exemplo, o presidente da Câmara colocou para falar com a gente uma pessoa que não tinha a qualificação necessária, então não houve o diálogo, então as pessoas não estão interessadas, né? Então é necessário um esforço conjunto, acho que do Estado, no sentido de mobilizar as prefeituras locais para esse engajamento. É uma linha que eu gostaria de ressaltar. Perfeito, perfeito. Isso foi muito discutido na semana passada no Fórum Amazônia Mais 21, que foi realizado pela Confederação Nacional da Indústria, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia. Eu sempre confundo, mas foi Rondônia. E se falou muito sobre o papel do que eles chamam de governos subnacionais, que são os governos estaduais e principalmente os governos municipais. Eu lembro que teve uma discussão que eu até entrei no chat e coloquei: ninguém mora no Brasil ou no Pará, as pessoas moram em Tucuruí, moram em Santarém, moram em Belém, as pessoas moram nas cidades. Então, se tem alguém que tem um papel aí fundamental a desempenhar, são as prefeituras, que estão mais próximas das pessoas. E, aparentemente, são as instâncias que menos se engajam, né? Só um adendo, mesmo em Belém, aí o Rodrigo pode falar, a prefeitura de Belém não se envolve no processo. Muito bem. Então, o Michel vai defender agora a cidade de Santarém, respondendo essas perguntas. Fala, Michel. Bem legal até ter perguntado isso, porque eu, há uns 3 anos, até criei uma palavra, um termo para isso que eu chamo de desegotização. Então está muito alinhado do que o André Mello falou inicial. Então falo desegotização porque assim eu vejo um papel muito importante das instituições. Então, muito mais de dizer assim, a minha instituição faz isso, a minha instituição faz o melhor evento, a minha instituição faz o maior evento. Então, muitas vezes está muito preocupado com a instituição, deixando de se preocupar com quem de fato ela deve atender. Então, quando eu cheguei aqui, entre 2015, encontrei muito disso, e foi até um posicionamento que a gente buscou tomar diferente, como você colocou, o Sebrae por si só é um grande articulador, a gente busca fazer esse tipo de articulação, mas dentro das cidades menores, principalmente, a gente encontra muito essa dificuldade de implementar essa tecnologia em si, porque o foco, de fato, não está no cliente, seja de qual for a instituição. Então, acho que até mexer meio aí que num vespeiro, mas falando francamente que dentro da minha análise tem muito disso, são quando você tem pessoas com um comportamento de colaborar, como colocamos aqui, as instituições vão mais à frente, colocam maiores resultados e com menor esforço. Então, tem sido nessa pegada que a gente tem buscado atuar aqui, e essa é a minha análise que eu faço para a gente tentar implementar, para aumentar, para efetivar um ecossistema dentro dos municípios. Também eu acho muito legal aí a fala que o André Mesquita colocou. Ok. Bom, então, fechando a fila aqui, o Rodrigo Kites, gerente do PCT Guamá, que fica no bairro da Terra Firme. Pronto, agora você tá certo com o eleitorado lá da Terra Firme, né, Marco Antônio? Enfim, mas eu acho que o bairro do Guamá é mais populoso, tem eleitorado maior. Mas, enfim, brincadeiras à parte, a gente está conversando basicamente nessas palavras finais sobre a questão de competitividade, né? Eu acho que é muita questão de como é que a gente pode fazer com que as empresas possam ser competitivas e de que maneira o governo pode ajudar ou pelo menos deixar de atrapalhar. Então eu confesso com vocês que eu procurei, por exemplo, o prefeito de Belém, conversei com o prefeito de Belém para visitar o PCT Guamá e, enfim, fui ignorado solenemente em 2 ocasiões.
tive um diálogo com o presidente da Câmara de Vereadores, e eu o recebi lá no PCT, de fato, e apresentei para ele a questão de que Belém não poderia ficar atrás de cidades como Natal e Porto Alegre, que têm leis de inovação, e essas leis de inovação, elas concedem incentivos fiscais para empresas que estão em qualquer ambiente de inovação, seja numa incubadora, seja numa aceleradora, num espaço de coworking ou num PCT. E eu recebi a resposta que infelizmente, a Câmara de Vereadores ela não tem poder de fazer isso, tem que ser um diálogo que tem que partir a partir do prefeito, qualquer desoneração tem que surgir a partir do executivo da prefeitura. Vamos ter uma eleição para o prefeito, né? Vamos aguardar esse resultado. Não tenho dúvida que assim que tivermos uma definição com relação ao resultado do prefeito de Belém, eu irei procurá-lo, né? Com sentido de apresentar, olha, que Belém não vai estar reinventando a roda, mas simplesmente vamos estar dando um recado para a sociedade que empresas inovadoras que estejam agrupadas, sejam coordenadas, sejam de alguma maneira sob a gestão de um ambiente de inovação, elas podem ser apoiadas aqui dentro. Então, acho que é uma questão importante, né? Eu não sei, Michel, se você é professor, os meus outros 3 colegas são professores também, né? Você não é professor, não tem esse mal, né? Então, enfim, tá livre desse mal, né, Michel? Ok, mas o fato é o seguinte, eu acho que nós, professores, a gente pode ter uma tranquilidade que nós fazemos um bom trabalho na formação de recursos humanos aqui no Pará, de maneira geral. A gente consegue formar pessoas em praticamente todas as áreas de conhecimento, em boa quantidade, né? Sejam instituições públicas ou privadas. O que acontece muito é a questão da fuga de cérebros. A minha área acontece muito, né? A minha área de software, muita gente que a gente forma aqui em Belém vai para fora de Belém, né? Ou muitas vezes está trabalhando aqui em Belém para uma empresa de fora. Então, uma coisa que a gente precisa encarar como um desafio importante é tornar esse ambiente todo que nós temos mais confortável para que as pessoas possam empreender. Isso vai ser bom para todo mundo. E aí eu compartilho com a ideia do nosso colega André Mesquita, que novamente que o governo pode ser um bom indutor, né, comprando soluções locais, estimulando esse tipo de empreendedorismo a partir de soluções de governo eletrônico, por exemplo, privilegiando empresas que nasceram, que são efetivamente empresas paraenses. Eu acho que esse é um elemento que, novamente, a gente não vai estar reinventando a roda. Tem dezenas de exemplos desse pelo país e que tem um potencial de fazer uma transformação muito significativa. Então, mais uma vez, eu agradeço a você, Marco Antônio. Poxa, esse privilégio estar em volta desses colegas tão capazes, né? E um grande abraço para todo mundo. Quem agradece sou eu, Rodrigo. E o privilégio Antônio, de... Sim. Você me permite só complementar isso aqui que o Rodrigo falou, que foi também a fala do Mesquita. O gerente é você, você que manda. Complementar a Lei 123 tem mecanismo. tem mecanismos legais, então é uma lei, dentro da hierarquia da lei, uma lei complementar, então está acima da Lei 8666, para fomentar esse tipo de compra, de incentivo que você colocou agora, perfeitamente legal. Basta que os editais, quando das compras, sejam elaborados, pautados, baseados nessa lei. Então fica tudo aí dentro da legalidade. E a prova, o segundo, voltando um pouquinho, a prova de que você, modéstia à parte, você falou das formações quanto professor, como eu disse, eu fui aluno do Marco Antônio, então o Marco Antônio me ajudou a formar. Pois é, verdade, é verdade. Ele fala e o pessoal pensa que eu sou mais velho do que eu sou na realidade, né? Mas já tem bastante tempo lá na UNAMA. Bons tempos, né, Michel? Bom, pessoal, como eu estava falando aqui, na verdade o privilégio foi meu, né? Eu sei que vocês são pessoas muito ocupadas, né? Pessoas que têm funções muito importantes, estão disponibilizando esse tempo para a gente ter essa conversa aqui, compartilhando conhecimento, compartilhando informação. Eu estou, assim, realmente muito feliz com o resultado dessa nossa discussão. A gente vai trabalhar para divulgar essa conversa, como eu falei, isso está gravado, né? Então, vamos estar disponibilizando esse link para todo mundo, para que esse debate possa ser replicado. E fica aqui já uma provocação para vocês, né? O pessoal que está na área do empreendedorismo inovador, que a gente crie uma rede para
tratar esses assuntos que a gente debateu aqui hoje e buscar soluções. Muita coisa eu sei que pode ser feito a partir da nossa mobilização, no sentido de buscar o setor público e os canais dentro dos setores públicos, junto a Estado e municípios, para promover essa mudança cultural que, de fato, é necessária. Eu acho que de tudo isso que a gente falou aqui, o mais importante é isso. O empreendedorismo inovador é uma mudança cultural. Então, você tem uma situação, o André citou várias cidades aí, de outros estados, inclusive cidades muito menores do que Belém e até do que as nossas cidades aqui, cidades que nós temos como Ananindeua, por exemplo, cidades bem menores, cidades que têm parques tecnológicos, que têm ecossistemas inovadores articulados. Para vocês terem uma ideia, o estado do Paraná tem 18 parques tecnológicos reconhecidos pelo governo. 18. E a gente aqui temos hoje representantes de 2. O que impede cidades como Santarém, como Marabá, como Castanhal, como Paragominas, como Redenção, lá embaixo? Por que essas cidades não avançam? Altamira, com tanto recurso da hidrelétrica de Belo Monte, também não criarem essas estruturas inovadoras. Então, fica aqui o meu desafio para vocês, a gente trabalhar na formação dessa rede e avançar nessas discussões futuramente. Ok, desafio está feito, eu me proponho aí a ser parceiro de vocês nessa empreitada, e junto ao Núcleo de Empreendedorismo da UEPA em criação, mas está sendo criado, e a ideia é exatamente trabalhar nesse sentido. Gente, eu agradeço, eu estou muito feliz aqui com as contribuições de todos. Depois eu vou assistir de novo esse nosso debate, que foi assim extremamente rico, e avançar nessas conclusões e procurar divulgar isso aí. Acho que o empreendedorismo inovador é um caminho do qual a gente não pode fugir. Tá, muito obrigado para vocês, boa noite para quem estava aqui nos assistindo, e em breve a gente está se encontrando em novas conversas sobre esse mesmo assunto. Abraço grande a todos, espero visitá-los em breve, André e Michel. Um abraço. Boa noite, até mais. Perfeito, gente. Tchau, tchau.